lutas, intrigas, sofrimentos, guerra e formação do Rio Grande do Sul. Noite de ventos, noite de mortos. É o que você vai encontrar no primeiro livro da trilogia de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha da minha leitura do primeiro livro, da primeira parte de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, O Continente, parte 1. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve no canal aí embaixo agora, para você não se esquecer de se inscrever e ativa as notificações, que aí toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te entregar em primeira mão. Deixa seu curtir aí também no like, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Preste atenção nesses nomes, os Cambarás e os Amarás. O livro, basicamente, fala sobre guerras, fala sobre revoluções, principalmente no comecinho, na formação do Rio Grande do Sul, formação do sul do nosso país. Então, o começo do livro é uma história fictícia que acontece na região do sul do país, que é chamada Continente. Há um conflito muito grande entre o capitão Rodrigo Cambará e o Ricardo Amaral. Quando começa a história do livro, você meio que não entende o que está acontecendo, né? O livro começa com um sobrado sendo cercado por seus inimigos. Esse sobrado, mais a fundo, lá na frente da leitura, você vai perceber que é o sobrado dos Terra Cambará, que está sendo sitiado, está sendo cercado por seus inimigos, os maragatos, onde eles nem sequer podem pegar água no poço da frente da sua casa. Aí você mergulha na leitura do livro, você meio que não entende o que está acontecendo. Érico Veríssimo tem uma pegada bem legal no livro, porque no começo do livro a história é narrada nos anos 1895, mas Érico Veríssimo, depois de alguns capítulos, depois de algumas páginas, ele te faz voltar a 150 anos atrás, onde você vai ver a formação do Rio Grande do Sul mesmo, onde você vai ver os índios sendo catequizados pelos jesuítas. E nesse meio de índios sendo catequizados pelos padres jesuítas, aparece um personagem bem interessante, que depois você não entende muito porque que Érico Veríssimo tá falando sobre ele, que é Pedro Missioneiro. Aí você vê toda aquela revolução, conflitos, guerras. Aí depois de você ver todos esses conflitos, toda uma história de conflitos, de guerra, de disputa de terra, disputa por território, aí Érico Veríssimo te faz conhecer, tem uma parte do livro dedicada a Ana Terra. Ana Terra, mulher sofrida essa, viu? Você começa a ler a história dessa mulher muito sofrida mesmo. Depois que a gente conhece a história de Ana Terra, é que a gente vai entender por que Érico Veríssimo fala sobre aquele processo de catequização dos índios, porque Ana Terra conhece Pedro Missioneiro. Ana Terra e seu pai, seus irmãos, moram num lugar bem simplesinho, no Rio Grande do Sul. Eles eram de São Paulo e foram para o Rio Grande do Sul e lá se estabeleceram. Certo dia, Ana tá lavando sua roupa lá no açude, e ela encontra Pedro Missioneiro, e Ana conhece Pedro Missioneiro, e eles dois têm um caso, Ana engravida de Pedro Missioneiro, mas sem seus pais saberem. Seus pais descobrem, os irmãos de Ana matam Pedro, enterram Pedro lá nos Cafundó do Juda, enterram Pedro num terreno, e Ana dá à luz a um menino, que também ela dá um nome para esse menino de Pedro, o nome do pai ela dá para esse filhinho que nasceu da relação entre os dois. Passado alguns anos, a família de Ana Terra sofre um atentado dos castelhanos, que estão tentando tomar as terras aqui no Brasil naquela época, e morre toda a família de Ana. A mãe de Ana já havia morrido, chega nessa parte do livro, ela já tinha morrido. Aí morre seu pai, é assassinado seu pai e seus irmãos, e só sobra Ana, o filho de Ana, que é Pedro, a cunhada da Ana, com todo esse cenário de destruição, porque os castelhanos, além de matar, eles abusaram de Ana, destruíram toda a casa, destruíram tudo mesmo. Aí certo dia, uns 2 dias depois que aconteceu isso, passa por aquela região deles, naquela estrada onde eles moravam,
uma família que estava indo para buscar melhorias em um lugar bem distante de onde eles estavam. E Ana pergunta se ela pode ir também com eles, e eles deixam eles ir. Ana, a cunhada, o filho, a sobrinha, todos vão junto com essa família. Chegando neste lugar que se chama Santa Fé, Ana se estabelece junto com a sua família, né? Todos que sobraram da sua família se estabelece em Santa Fé. O filho de Ana, Pedro, se casa, tem uma filha chamada Bibiana Terra. Que aí, quando você chega nessa parte do livro, é que você vai entender, você vai mergulhar mais a fundo da história do livro mesmo, você se apaixona pela história do livro. Quando Bibiana já está moça, já está mulher formada, ela conhece o Capitão Rodrigo Cambará. Ana conhece o Capitão Rodrigo, ambos se casam e têm 2 filhos. Na verdade, eles têm 3, mas um morre. Um deles é Bolivar. Então, assim que se forma a família Terra Cambará. Depois desse flashback todo que o autor, que Érico Veríssimo, nos faz viver no livro, ele nos volta para o Sobrado do comecinho do livro, que o Sobrado ainda continua sitiado por seus inimigos. Nesse cenário todo do Sobrado sendo cercado, né, por seus inimigos, a bisneta de Ana dá à luz a uma menina e essa menina nasce morta. Durante toda a narrativa do livro, dessa primeira parte, Érico Veríssimo usa uma linguagem muito rica de fatos que a gente vai conhecendo, que a gente vai mergulhando em toda a história do nosso Brasil. Então você acha que um filme ou uma série é capaz de transmitir tudo que tem no Tempo e o Vento de Érico Veríssimo em apenas um filme, em apenas uma série? Claro que não, né? Então você precisa muito, muito, muito ler este livro, O Tempo e o Vento, para poder você saber, para poder você mergulhar em toda a riqueza deste livro, dessa história muito linda e muito rica de Érico Veríssimo, desta obra O Tempo e o Vento, O Continente. Eu me apaixonei pelo Tempo e o Vento e eu me pergunto, meu Deus, por que eu não li antes? Por que eu não peguei esse livro para ler antes? Muito boa a leitura. Então essa foi a minha partilha aqui para vocês, rápida e simples aqui, compartilhando a minha experiência com essa leitura deste livro. E você quer saber mais detalhes de todo este livro? Vai no meu blog, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você ver a resenha escrita. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que a sua semana seja abençoada, maravilhosa e que a gente se vê na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau.